Olá, amigos do canal Boas Novas Shalom. Sejam muito bem-vindos. Neste momento eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus. E o tema do nosso conteúdo nesta noite, ou neste exato momento, Pode ser noite para mim, pode ser dia para você, dependendo do horário que você vai assistir esse vídeo. O conteúdo que eu quero trazer para você neste momento traz por título O Caminho de Balaão. Olha, meus queridos, Balaão é uma figura intrigante nas páginas da Bíblia Sagrada. Porque Balaão era um profeta que ouvia a voz de Deus. Balaão era um profeta que via o mundo espiritual, assim como nós vemos o mundo material. Ele tinha acesso, ele tinha intimidade com Deus. Ele mesmo declarou uma das ocasiões que ele era o homem que via de olhos abertos. Quando ele fala essa frase, ele está referindo-se ao mundo espiritual. Ele via o mundo espiritual com os olhos materiais abertos. Tamanha era a intimidade desse homem com Deus. Mas Balaão ficou marcado, amados, ao longo da história, por ser um profeta que amou o prêmio da injustiça, por ser um profeta que ensinou Balaque a lançar tropeços diante do povo de Israel. Balaão teve um fim horrível por amar o prêmio da injustiça. E será que nos dias que nós estamos vivendo, será que tem alguém seguindo o caminho de Balaão? Será que tem alguém incutido no erro de Balaão? É o que nós iremos discutir nesta noite, ou neste dia, ou neste presente momento. Fica comigo e vamos ao vídeo. Muito bem, meus queridos. No capítulo 5, verso 7 do livro de Números, diz que Balaque envia mensageiros até Balaão. E esses mensageiros vieram até Balaão com presentes e com promessas de honra. Olha, meus queridos, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos visto isso acontecer com homens que nós acreditamos ser homens de Deus, recebendo convites, presentes e até mesmo lugares de honra, lugares de destaque. Nós temos visto, recentemente, alguns pregadores, pregadoras, sendo levado para alguns canais de TV, ali sendo glamorizados. E isso, amados, nos soa um tanto preocupante. Porque o mundo, amados, a Bíblia diz que o mundo sempre aborreceu a Jesus. E Jesus disse que se o mundo o aborreceu, o mundo também nos aborreceria. Porque o mundo só ama aquilo que é dele. E quando um pregador, uma pregadora, quando um pastor está sendo glamorizado por veículos de imprensa aí, por aí afora, quando alguns ministros do Evangelho estão sendo ovacionados por aí afora, é preocupante, meus queridos. Porque o mundo nunca valorizou as coisas de Deus e nem os homens e mulheres de Deus. E se nos presente momento o mundo está batendo palma para algum pregador, o tal deveria colocar as suas barbinhas de molho. É um motivo de preocupação. Então Balaão recebe aqueles homens com presentes e com a garantia que ele seria honrado, talvez teria um lugar de destaque ali no reino. Olha, meus queridos, mas Balaão era um homem de Deus, Balaão era um homem de visão. Ele simplesmente poderia dispensar aqueles homens e dizer, olha,
muito obrigado, mas eu vou continuar com o meu ministério. Mas Balaão consulta a Deus antes que ele fosse, né, executar o tal trabalho que Balaque queria que ele fizesse. Ele foi consultar o Senhor. Mas o coração de Balaão já estava inclinado para a recompensa. Coisa triste, né, meus queridos? O homem de Deus começa a perder a sua visão. Um homem que via de olhos abertos, agora estava inclinando-se para o prêmio da injustiça. E muitas vezes a tentação ela não começa com um não, mas ela começa com um talvez, vou ver, vou pensar, depois eu te dou a resposta. E esse talvez abre espaço para o pecado. Então nós devemos, amados, ser sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Balaão estava com seu coração dividido. Números capítulo 22, verso 18 até o verso 22. Balaão diz que não podia ir contra a palavra de Deus, mas ele insiste em pedir novamente. Eu só posso falar aquilo que Deus me mandar falar. Mas eu vou consultar Deus mais uma vez. Olha, meus queridos, o grande problema do homem é quando ele começa a insistir com Deus acerca de alguma coisa que Deus não está aprovando. Deus disse a Moisés que ele não entraria na terra de Canaã. Mas Moisés ficou insistindo com Deus. E num determinado momento Deus disse a Moisés: basta, não insista mais nesse negócio. A minha palavra com você é definitiva. E Moisés encerrou o assunto. Não insistiu mais. Por quê? Porque Deus disse não. E quando Deus diz não e o pregador, a pregadora começa a ficar remendando as coisas, isso é muito perigoso. Olha, meus queridos, Deus até permitiu que Balaão fosse. Eu estou com Abraão na cabeça aqui porque estamos estudando acerca de Abraão. Então, os nomes, né, soam parecidos. Deus até permitiu que Balaão fosse, amados. Mas Deus não ficou satisfeito. A linguagem que foi usada aqui é uma linguagem de ironia. Quando Deus disse: você quer ir? Então vá. Linguagem de ironia, amados, é quando você diz uma coisa, mas na verdade, aquilo que você disse não é o que você estava querendo dizer na verdade. Você diz sim, mas a pessoa precisa entender: olha, esse camarada está mal intencionado, ele não está concordando com isso não. A intenção dele não é o sim que ele está me dando, não. Então, amado, Deus disse para Balaão: você quer ir? Então vai. Você vai ver o que vai te acontecer. Quer dizer, nas entrelinhas, né? Balaão, se tivesse ainda com a sua visão apurada, ele entenderia, amados. Mas ele estava tão cego que ele não entendeu a linguagem irônica de Deus, permitindo que ele fosse. Então, meus queridos, Deus permitiu que Balaão fosse. O perigo de você buscar uma segunda opinião quando você já sabe a vontade de Deus é complicado, meus amados. Balaão já sabia qual era a vontade de Deus, é que ele não fosse, que ele não amaldiçoasse o povo de Israel, que ele não fizesse nenhum mal contra o povo de Israel. Mas ele ficou ali enchendo o saco, querendo arrumar um pretexto, parecido com alguns pregadores, né, dos dias de hoje, que adora arrumar pretexto, que adora ficar arrumando remendos, né? Remendos novos em tecido velho, né? Rompe-se o tecido e a ruptura, né? O buraco fica muito maior. Olha, meus queridos,
Números capítulo 22, verso 23 até o 33, a gente vai ver algo tremendo ali. Porque a jumenta, ela pôde ver o anjo. E quando ela viu o anjo, amados, a reação da jumenta foi tentar proteger o seu amo, né, o seu senhor. Ela se desviou do anjo, né? Ela 3 vezes se desviou do caminho do anjo. E o anjo se colocou ali com uma espada desembainhada. Espada desembainhada quer dizer juízo. Anjo não desembanha uma espada à toa. Se apareceu um anjo com espada desembainhada, ele veio trazer juízo. Então, amados, a jumenta se esquivou e ela não passou por ali. E Balaão não entendeu nada, ele ficou ali surrando a jumenta, querendo que ela fosse, e a jumenta não ia, e ele bate, ela não ia, e a jumenta resolve falar com o Balaão. Olha que coisa interessante. Ô Balaão, você está me batendo? Eu alguma vez já te deixei de te atender? Não, você nunca deixou não, mas hoje você está pisando na bola aí. Amados, olha só a cegueira do profeta. Olha só para você ver. Balaão não percebeu que a jumenta estava falando com ele. Ele ficou ali discutindo com a jumenta, e a jumenta fala para ele: olha, moço, eu não parei aqui de propósito, não, olha na frente aí, olha o que está na minha frente. Quando ele olhou, aí Deus abriu os olhos dele, amados. Aí ele viu quem estava na frente dele, e o anjo falou para ele: se ela viesse, você morreria aqui. Aqui você cairia, porque eu me coloquei aqui para te deter, você não passaria daqui. Olha que coisa tremenda, né, amados? Esse Balaão aí deveria beijar essa jumenta toda a vida dele. Interessante, né, amados? Que jumenta, né, na Bíblia é um animal interessante. A Bíblia fala diversas vezes de jumenta, né? O teu rei aí vem, né? O pequena Efrata, alegra-te, ó filho de Sião, porque o seu rei vem, manso e humilde, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, de um animal de carga, né? Exaltando ali a força dos animais, né? Das jumentas, porque são animais que naquele tempo prestava grandes serviços ali para as pessoas, né? Carregando as cargas, as pessoas mesmo. Então você pode ver ali, né? A jumenta, no caso de Jesus, né? Ela entrou com Jesus ali na cidade de Jerusalém. Você pode ver ali, né, as profecias falando da jumenta. Você pode ver, né, a história da jumenta aqui com Balaão. Então, meus queridos, é interessante, é bom a gente prestar mais atenção nesse detalhe aí, porque tudo que foi escrito, amados, foi escrito para o nosso ensino, e não é vão. Então, olha só, amados, a jumenta respeitou ali, temeu e não foi. E quando Deus abriu os olhos de Balaão, Balaão viu. Quando Deus quer, ele usa até uma jumenta para falar com um profeta cego, para falar com um pastor cego, para falar com um pregador cego. E se você não crê na palavra de Deus, a jumenta ainda não parou de falar nos dias atuais. Toda esquina parece uma jumenta falando, amados. Só precisa de ter Balaãos aí para ouvir a jumenta falar. Porque quando a pessoa não quer ouvir a voz de Deus, aí ele ouve a voz da jumenta. E muitas vezes a jumenta fala aquilo que Deus quer que ela fale. Foi o caso de Balaão. A jumenta disse para ele: olha, eu parei aqui para você não ser morto. Olha só na nossa frente, quem está na nossa frente. E Balaão viu. Quando nós ignoramos os sinais de Deus, amados, ele pode usar meios inesperados para nos corrigir. Então, se você começa a ignorar os sinais que Deus está te dando, Deus está te mostrando que aquele caminho que você está indo não é um caminho de vida, mas é um caminho de morte. Deus está te mostrando que Ele não quer você nessa direção e você está insistindo para aparecer uma jumenta no seu caminho, dizendo para você que o seu caminho não está correto. Ok, meus queridos? Então é mais ou menos isso aí. E tem outra coisa, meu querido.
o fim do caminho de Balaão. 2 Pedro capítulo 2, versículo 15. Judas capítulo 1, versículo 11. E Apocalipse capítulo de número 2 e verso de número 14. Tratam do mesmo assunto. Balaão ele é lembrado no Novo Testamento como um exemplo de ganância e também de tropeço. Ele ensinou Balaque, amados, a pecar, a ensinar a fazer com que Israel pecasse, a levar Israel à idolatria e à promiscuidade, à imoralidade. A Bíblia fala que o povo de Israel se deteve em Sitim, e ali, amados, eles começaram a se envolver com as mulheres levianas daquela terra, e começaram a pecar, e começaram ali a prestar cultos naquele lugar. Ali houve uma carnificina muito grande. A Bíblia diz que naquele dia caiu cerca de 23 mil homens. A ira de Deus se acendeu no arraial de Israel. E nós estamos vendo, amados, nos dias atuais, meu Deus, que coisa triste. Nós estamos vendo homens como Balaão, homens amando o prêmio da injustiça, homens seguindo o caminho de Balaão. Ele ensinou Balaque a fazer Israel a pecar. O caminho de Balaão é buscar benefício próprio e se colocar acima da obediência de Deus. Ao invés de obedecer a Deus, ele coloca o benefício próprio acima disso. Então esse foi o caminho que Balaão escolheu. Buscar seus próprios interesses. Amar o prêmio da injustiça. Eu vou ser reconhecido. Eu vou receber uma credencial. Eu vou ser apresentado lá na convenção. Vou me tornar um obreiro de ponta. Eu vou ser liberado para pregar em todo o campo e vou aparecer até mesmo nos grandes congressos dessa nação. Será que vale a pena, amados, se não for essa a vontade de Deus para a sua vida? É bom você meditar nessas coisas, porque tem muita gente buscando isso. Mas Deus, amados, Ele está usando de meios para nos advertir acerca da direção que Ele quer nos conduzir. Deus, amados, Ele não fala em vão. Se Deus nos deu essa palavra neste momento, é porque alguém está carecendo de ouvir essa palavra. O caminho de Balaão é um alerta contra a ganância, contra a manipulação espiritual, contra o compromisso que muitos homens fizeram com o pecado. Desafio, examine você próprio o seu coração. Esse é o nosso desafio. Examinar o nosso coração e ver se há algo que está competindo com a vontade de Deus nas nossas vidas. Porque na vida de Balaão estava a própria ganância de Balaão competindo contra a vontade de Deus. E Balaão estava inclinado ao prêmio da injustiça, a todo o dinheiro que ele ia receber, aquela fama, né? Ele poderia desfilar em carro aberto ali, receber todas as honrarias ali do reino, mas não era essa a vontade de Deus para a vida daquele homem, pobre homem, né? Porque quando as pessoas buscam seus próprios interesses, Paulo disse que se nós esperarmos em Deus somente nessa vida, se nós buscarmos somente o que tem esse mundo para oferecer, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então nós precisamos fazer um exame de consciência sobre tudo que se deve guardar. Nós devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Está em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Se você quiser, Deus está pronto para te abençoar. Mas se você se inclinar para aquilo que é errado, também Deus usará de meios para mostrar a você que o caminho que você está indo não é o caminho correto. E Balaão, amados, teve um fim terrível depois, porque Deus não esqueceu o pecado desse homem. Ele disse para o povo de Israel, quando eles voltaram para fazer juízo, para trazer juízo àquele povo, Deus disse para o povo de Israel
que eles não deveriam deixar impune a Balaão, porque Balaão havia se rebelado contra Deus. Muito cuidado, meu amigo, com a direção que você está tomando para a sua vida, porque Deus está de olho em tudo. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem haveremos de tratar. Muito cuidado, meus queridos. Balaão amou o prêmio da injustiça e pereceu. E nos dias atuais, muitos estão seguindo o caminho de Balaão. Muitos estão entrando na doutrina de Balaão. Muitos estão indo pelo conselho de Balaão. O caminho de Balaão é colocar os próprios interesses acima da vontade de Deus, acima da obediência a Deus. E não é este o caminho que Deus quer para mim, não é este o caminho que Deus quer para você. Esta é a mensagem que eu tenho. Espero que você possa compreender esta mensagem, que Deus possa trabalhar isso melhor no seu coração, que Deus possa te abençoar cada dia. E peço a você que deixe aí o seu like se você gostou, né? Que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém, né? Continue, né? Dá o seu comentário aí, um feedback para a gente, o que precisamos melhorar também, pode falar, né? As críticas construtivas são muito bem-vindas. Eu quero que você ore pela minha vida e eu estarei também orando pela vida de cada um de vocês que estão assistindo, né, esses vídeos. E meu muito obrigado, né? Breve nós teremos, né, melhorias do canal e que Deus possa abençoar a todos, em nome de Jesus.